Olá, Diana, Fernanda, Sandra, tudo bem? Maiara, gente, vamos ficando, tá? Entra, fica, porque hoje a live tá muito sensacional, tá boa mesmo. É uma aula que muita gente fica me pedindo o tempo todo. É uma aula que a turma do Ortopedia Kids, né, os alunos do Ortopedia Kids vão ter ela muito completa, ela tá sendo lançada agora pra vocês, mas hoje eu vou trazer uma pinceladinha aqui, tá? No geral, pra todo mundo. Oi, Adri, oi, Osani, Guilherme, tudo bem? Oi, Patrícia. E aí, gente? E aí? Tudo bem? Quem é que já almoçou aí? Hã? Coloca eu. Oi, querida, tudo bem? Eu não almocei ainda. Eu tô aqui com vocês. Oi, Pati. Eu não almocei ainda, eu tô aqui. Aí, normalmente, assim, nas quartas, eu almoço sempre mais tarde, né? Mas normalmente, eu tenho uma vida muito louca, assim. Não tenho muita rotina para almoço. O que não pode me faltar, gente, uma coisa assim, o que não dá pra faltar no dia pra mim é o café da manhã. Então, assim, pra mim, café da manhã é tá em família. E aí tem de tudo. Gente, meu café da manhã tem de tudo. Tem ovo, de vez em quando eu posto ele. Que realmente, assim, o café pra mim é muito importante. O almoço, muitas vezes eu meio que passo ele, sabe? Aí como uma fruta, alguma coisa assim. A Osane tá almoçando e me ouvindo. Olha que maravilha. Então, gente, vamos lá? Vamos pro nosso meio-dia e 30, né? Toda quarta-feira a gente tem live, eu trago casos clínicos, eu trago assuntos diversos dentro da ortopedia funcional dos maxilares, mas aqui é o nosso ponto de encontro para falar sobre a nossa paixão em comum, que a maioria que tá aqui, com certeza, tá aqui por um motivo muito claro, né? Aprender um pouco mais de ortopedia funcional. Essa paixão cada vez crescer mais, não é? Olha, da Angola, da cidade de Luanda. Olha que maravilha, prazer você te receber aqui, minha querida. A gente sempre recebe muita gente de fora, a gente recebe gente da Europa, de vários lugares, né? Da Rússia, a gente recebe de todo lugar do Brasil, Angola, Paraguai, Uruguai, América Latina em geral. Então eu fico muito feliz de saber que não só no Brasil, né, mas a ortopedia funcional se propaga por vários lugares aí da América Latina, Europa, e aí vai, né? Certo, gente? Oi, Ana, Prof. Ana, entrando. Então, vamos lá. Hoje o assunto que eu quero trazer para vocês é claro. Ó, Medellín, Ceará, que eu amo de paixão, que cidade maravilhosa. Querida. Então, gente, o assunto hoje vai uma coisa muito bacana, que muita gente fica me perguntando sempre, que é sobre ancoragem na ortopedia funcional, e principalmente, é claro que a gente não vai abordar tudo de ancoragem, mas eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês o que seria ancoragem, o que a gente fala de ancoragem dentro da ortopedia funcional dos maxilares, para que vocês consigam ter mais clareza. Quando a gente fala de ancoragem, tem sentido? É parecido com a gente fala da ortodontia, né? A ancoragem na ortodontia é uma coisa que muitos podem ser ortodontistas e ter aquela ideia de tipo de ancoragem. Mas o que é a ancoragem na ortopedia funcional? Olha só, do Equador também, muito bem-vinda, que maravilha, que coisa boa receber vocês aqui. Permaneçam, tá? Que vai estar bem boa a live de hoje. Então, para quem é ortodontista, gente, para quem é ortodontista e conhece um pouco da ortopedia funcional, talvez já saiba essa diferença. Mas para quem está chegando na ortopedia funcional, que é odontopediatra, que é ortodontista ou que faz outras especialidades, tá mais embutido lá na cabecinha, né? Talvez o conhecimento da ancoragem da ortopedia facial ou da ortodontia. Então, quando a gente fala de ancoragem na ortodontia, muitas vezes eu falo daqueles mini implantes, né? A gente coloca mini implante para ancorar estrutura óssea para que eu possa fazer uma movimentação dentária. E para que eu possa movimentar só esse dente, não movimentar a força que a gente fala contrária, né? Toda ação tem uma reação, por exemplo, vou usar eu quero afastar um dente, muitas vezes eu vou usar uma mola, mas eu tenho uma força contrária também do outro grupo de dentes. Então a gente usa aqueles mini implantes para movimentação dentária. Ou a ancoragem, que a gente fala das máscaras faciais, né? Então quando eu tenho um elástico, eu coloco lá extraoral algum tipo de ancoragem para sustentar e eu poder fazer ali o meu movimento da ortopedia facial. Então esse é um tipo de ancoragem que nós não utilizamos na ortopedia funcional. Mas então, quando eu falo de ancoragem na ortopedia funcional, do que eu quero dizer?
Porque eu falo bastante, né, nas minhas postagens, ancoragem, e pode ser que isso crie uma confusão, tipo, mas que ancoragem é essa? É um aparelho móvel, é um aparelho que se coloca dentro da boca e fica móvel, fica frouxo. Ancora em quê, gente? Não tem ancoragem, o aparelho é móvel. Tem sim, e eu vou explicar agora. Uma coisa, gente, vocês precisam colocar na cabeça, e eu falo isso toda live, eu bato tanto nessa tecla que eu já tô até, assim, achando que eu tô chata, né, repetitiva, assim, falando isso. Mas toda vez que eu falo sobre isso, tem alguém falando, nossa, mas eu não sabia. Eu fazia ortopedia sem saber que eu preciso de uma mudança de postura. Então vamos começar do começo. Se precisa de uma mudança de postura para fazer ortopedia funcional dos maxilares, a gente precisa mudar a dinâmica mandibular da... Aqui, ó. Aonde tá? Eu tô na minha habitual. Eu preciso mudar essa dinâmica mandibular minha para que eu possa realmente enviar para o meu sistema nervoso central uma mensagem, porque a gente trabalha através das aferências e eferências, a gente trabalha através de estímulo com a ortopedia funcional dos maxilares, então eu preciso fazer essa mudança de postura acontecer. Se eu não conseguir na mudança de postura da dinâmica mandibular, que é muito importante, muitas vezes, eu vou dizer 99% a gente consegue, muitas vezes, alterar o mínimo que seja na dinâmica mandibular do paciente, que seja em 0,5 milímetros, mas muitas vezes a gente consegue, muitas vezes a gente deve fazer isso. E eu já vou explicar ao longo dessa aula. Pelo menos na mudança de postura da língua, né? Então a gente precisa ter ou a mudança de postura da dinâmica mandibular e língua, ou pelo menos de língua. Mas vamos ficar na mudança de postura da dinâmica mandibular. Então, ó, é alterar a dinâmica mandibular, para que a minha resposta seja mais expressiva. E quanto melhor a minha mudança de postura, mais eficiente é o meu tratamento. Então, eu sempre falo isso. Sempre. Quem tá nas lives comigo sabe disso. Sempre tô trazendo isso aqui. Que pra mim, Suelen, com 20 anos já trabalhando com ortopedia funcional, é batata, gente. A escolha do aparelho, ela interfere menos do que a boa mudança de postura na evolução do tratamento. Não é que a escolha do aparelho não seja importante, mas é que antes da escolha do aparelho está a sua boa mudança de postura. Então, quando você tem uma boa mudança de postura, mesmo que você estava em relação, eu estou entre 3 aparelhos, e esses 3 aparelhos dariam para utilizar, porque às vezes a gente não precisa com um caminho só na ortopedia, né? Você pode seguir outros caminhos. Mas, claro, que condiz com o caso que você tá, você não precisa acertar o aparelho, aquele ali. Se eu não usar esse aparelho, eu não vou ter solução. Mas a tua mudança de postura faz toda a diferença. Então, quanto mais correta a tua mudança de postura, mais evolução você vai ver no teu caso. Mais rápido tudo vai se tornar. Mais fácil o paciente usar, tá? Então, vamos colocar na cabeça que a mudança de postura é extremamente importante, ok? Então, a gente entendeu que para usar um aparelho dentro da boca, ortopedia funcional, eu preciso ter uma mudança, isso é o princípio básico da ortopedia funcional dos maxilares, tá, gente? Eu preciso mudar a dinâmica da minha mandíbula. Eu posso ir pra frente, quando eu vou pra frente, gente, com a minha mandíbula? Nos casos de classe 2, né, a distoclusão. Também eu posso ir pra frente, muitas vezes, pouquinho, quando eu quero chegar no DA, mesmo quando eu tenho uma normoclusão. Posso chegar aqui, ó, avançar um pouquinho, 1 milímetro que seja? Posso. Eu posso ir em retro, que tem um limite ali para você colocar, né? De 1 milímetro para retro. Mas eu posso também, então, para os casos de classe 3, o paciente que fica em topo. Eu posso corrigir desvio de linha média. Então, olha, tudo isso, gente, eu faço alterações na dinâmica mandibular. Vocês conseguem entender? Eu preciso fazer movimentos até mesmo, por exemplo, uma mordida aberta. Tem gente que fala, tá, mas mordida aberta não tem mudança de postura. Tem. A mordida aberta também tem, para que justamente se faça um melhor movimento de rotação, tá? Então, a maioria dos casos, gente, você põe na cabeça, a gente precisa saber fazer uma boa mudança de postura. Existem 2 caminhos de fazer, eu também já falei, já trouxe uma live muito bacana. Procurem essa live, gente, as lives sempre ficam no YouTube, tá? Todas as aulas aqui ficam no YouTube. Procurem depois, porque eu falo sobre mudança de postura numa das lives, para você aprender um pouco mais sobre isso. E eu falo como a gente pode fazer essa mudança de postura. Existem 2 formas. Existe a que você faça direto dentro da boca do paciente e existe a mudança de postura que você faz modelo, que é o jeito que eu ensino meus alunos e é o jeito que eu mais gosto, porque é o jeito que é mais fácil para aqueles pacientes pequenininhos que você atende. Muito mais fácil, vocês não têm noção. Então a evolução se torna muito mais rápida. Mas existe um protocolo para fazer esse tipo de mudança de postura direto no modelo, tá? Não é o laboratório que tem que fazer, é o dentista, porque é você que conhece o teu paciente. Você que sabe a função que ele consegue fazer ou não consegue. Então, gente, agora, até aqui, o que vocês entenderam dessa live? Vocês entenderam que a ortopedia funcional dos maxilares só é ortopedia funcional se a gente segue os princípios básicos da ortopedia. E dentro deles está fazer uma mudança de postura. Ok, entendi isso, Suelen.
Quando eu faço uma mudança de postura, eu preciso sustentar essa mudança de postura com o aparelho que eu escolhi. Então, todo aparelho ortopédico, gente, ele tem o seu sistema próprio de ancoragem, tá? Então, por exemplo, todo aparelho que tem um arco dorsal é um sistema de ancoragem que vai manter essa tua mudança de postura. Se eu fiz um avanço na minha mandíbula, eu preciso sustentar esse avanço. Como é que eu vou sustentar esse avanço? De várias formas. O arco dorsal é uma das formas. Então, se você já viu algum aparelho com aquele arco dorsal, tá? Quem já viu, sabe do que eu tô falando. Então, esse avanço na mandíbula com o arco dorsal é um tipo de sistema de ancoragem para manter essa tua mudança de postura em avanço. Ok? Ó, as pistas é um tipo de ancoragem. Também, ela tem outras funções, mas ela também é um tipo de ancoragem. Então, as pistas, quem trabalha com pips, é um tipo de ancoragem. Eu tô mantendo a minha mudança de postura. Ó, vou dar outro exemplo, o Bionator, para quem conhece o Clampt, ele não tem arco dorsal, ele tem a aleta lateral, todinha, né? Que fecha o aparelho lateral. E esse é um tipo de sistema de ancoragem também, gente, para manter a mudança de postura em avanço, ou correção de um desvio de linha média. Tá. Aqui, ó, escudos, quando a gente coloca na região aqui de baixo, que eu já trouxe para vocês também. Esses escudos, gente, também é um sistema de ancoragem, para manter o avanço mandibular. Para trabalhar menos essa musculatura, para permitir esse avanço, tá? Então, conseguiram pescar que a ancoragem, então, ele tá ligado a diversos tipos de acessório que tem no aparelho e que vai manter a tua mudança de postura, ok? Vocês conseguiram entender isso? Então, ó, ancoragem na ortopedia funcional dos maxilares são peças específicas do aparelho que você escolhe para colocar nesse teu caso e que vai sustentar a tua mudança de postura. O que você precisa entender é que algumas ancoragens elas não são tão indicadas para determinados casos. Por quê? Porque às vezes você escolhe eu sempre brinco, né, um remedinho de elefante para a gente curar uma baratinha. E o que significa isso? Eu vou dar um exemplo. Você tem um paciente na dentição totalmente decídua, tá, gente? E você tem uma distoclusão, você tem um paciente que tá com o queixinho para trás. Aí você vai lá e quer usar uma PIPIC, que é a pista indireta planas composta, tá? O que acontece com isso? Você tem um aparelho robusto demais na boca, um paciente pequenininho, um aparelho que não tem espaço quase para a língua, é um aparelho pesado, é um aparelho que a gente utiliza normalmente porque na dentição toda permanente. Mas por que não coloco na descida e eu posso usar na permanente? Por causa da ancoragem dele. Porque nós temos dupla ancoragem, a gente tem um arco dorsal e a gente tem as pistas. Então ele é muito bom para aquele envelope facial mais resistente. O que acontece? Um paciente já da dentição final da mista, da permanente, ele vai sustentar muito bem a mudança de postura que você fez e você precisa para aquela idade. Por quê, Sueli? Mas por que eu preciso? Porque muitas vezes você está tendo um monte de quebra de arco dorsal e não sabe por que está quebrando um monte o arco dorsal. E muitas vezes você está quebrando um monte o arco dorsal desse paciente que é bem quadradinho, que tem um envelope facial mais resistente da face. E você está quebrando um monte de arco dorsal porque você fez uma mudança de postura errada, porque você usou um sistema de ancoragem para aquela idade errado. E aí você fica me relatando muitas vezes aqui, né? Me chama assim, olha, eu coloquei um aparelho e vive fraturando. Eu sempre vou puxar para os 3 erros principais de fratura, tá? Primeiro, mudança de postura. Normalmente está o erro na mudança de postura que você fez ou você não fez e mandou para o laboratório sem ele saber do paciente. E o laboratório sem saber, não conhece teu paciente, vai fazer o que ele está acostumado, só que nem todo paciente vai responder igual. Então, ó, erro na mudança de postura. Primeiro que eu vejo que dá muita quebra. Segundo, tá? Segunda coisa, erro na escolha do aparelho. Um aparelho que não era o bom para ancoragem daquele caso. Terceiro, aí sim a gente entra na parte de fiação, na parte de, muitas vezes usam fio nacional, tem mais fratura, né? Então eu sempre indico o fio importado como da Dentauro, que eu gosto bastante, tá? Por causa da bioelasticidade desse fio, ele é muito bom comparado aos fios nossos nacionais, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que a ancoragem, ela está totalmente ligada, à tua mudança de postura. Ela que vai sustentar a tua mudança de postura. E dependendo da tua mudança de postura e do teu paciente, do perfil do teu paciente, da idade do teu paciente, algum tipo de ancoragem que você escolher, às vezes, ele está muito frágil para aquele tipo de paciente. Ou você não teria necessidade daquele tanto de ancoragem para a idade do paciente. Por exemplo, como eu falei da PIPIC, né? Para dentição totalmente decídua. Vocês entenderam? Então, a ancoragem, ela deve ser muito bem, estabilizar muito bem a tua mudança de postura. É isso. Então, vamos lá.
Vocês entenderam que ancoragem é peças e acessórios do aparelho que você escolheu para manter a sua mudança de postura. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você quer botar num paciente classe 2, uma distoclusão, uma PIPS, por exemplo. Você não vai conseguir sustentar com excelência. Não vai conseguir sustentar porque você tem um aparelho que ele não é bimaxilar. É superior e inferior aço, mas eu coloco a pista mais angulada em classe 2. Não vai ser o suficiente, dependendo da classe 2 do teu paciente. Não faça, porque você não vai conseguir. Qual é a mudança de postura que você consegue na PIPS? É a liberdade total mandibular, gente. O paciente pode abrir, pode ir para os lados, pode fechar. Então, às vezes, você precisa de um outro tipo de ancoragem, o quê? Com arco dorsal, que nem eu falei. Como o clamp, que tem a lateral de acrílico, que vai fazer o avanço mandibular. Você precisa de um aparelho bimaxilar. É isso, tá? Então, você precisa pensar muito bem o que você quer. Dentro das necessidades do teu paciente, quais são as prioridades. O que você quer para aquele caso? Tá, a outra coisa, gente, que eu quero trazer hoje aqui na aula. Uma ancoragem que eu uso demais nos meus aparelhos, que é chamada de salto. Alguém já ouviu falar sobre salto? Já ouviram falar sobre salto? Hã? Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês. Vamos lá, olha aqui. Esse aqui, gente. Olha lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Mas lá na frente desse SN1, isso aqui é um SN1, tá? Lá na frente vocês estão vendo que tem algo que parece uma pista, mais pequenininha. Vocês conseguem ver lá na frente? Não, mas parece uma pista, uma mini pista. O que é isso? Né? O que é essa mini pista aí que eu tô vendo? Vocês conseguem ver? Vocês estão conseguindo ver essa imagem do SN1 e lá na frente vocês estão vendo que tem algo lá que parece uma mini pista? Tô falando mini pista pra vocês entenderem. Vocês vão ver que não é mini pista, tá? Vocês conseguem ver? Estão entendendo ali? Conseguem ver? Eu quero que alguém me fale aqui. Ah, eu tô vendo. Lá na frente, gente, do aparelho, lá perto do expansor, na base lateral do aparelho, tem uma base de acrílico que um toca no outro, como se fosse uma pista. Que não é pista, só pra vocês entenderem. Tá, Mônica, isso é o salto, tá? O salto ele pode ser bilateral ou unilateral. E eles servem como um sistema de ancoragem. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão escutando barulho? É porque meu prédio está em obra. Só para saber se tá interferindo. Tá escutando pessoas falar muito alto? Me falem aqui, só se tá... Porque para mim tá aqui, tá? Eu só quero saber se tá interferindo para vocês na aula. Não? Beleza, Mônica. Então tá bom. Porque daí senão eu tentava achar um outro lugar aqui com menos, com menos barulho. Então tá bom, gente. Por isso eu tô falando um pouco mais alto, tá? Eu tô falando mais alto porque eu tenho que me escutar aqui. Mas que bom que vocês não estão escutando. Meu prédio tá em obra, tá um caos aqui, gente. Meu Deus do céu. Tá, então vamos lá. Então esse salto, gente, que tá lá na frente um pouquinho, você vê que ele pode ser bilateral, ele pode ser dos dois lados, ou ele pode ser unilateral, de um lado só, tá? Mas vocês vão entender por quando ele se usa dos dois lados ou quando se usa um lado só. Eu vou trazer o exemplo de um caso clínico ainda aqui, tá? Pra vocês conseguirem entender um pouco melhor. Então, deixa eu escolher uma outra foto aqui pra vocês entenderem, ó. Esse salto, vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho dos dois lados. Aqui é um salto bilateral no SN1. Esse salto, gente, ele é feito paralelo a camper. Então, é muito importante a gente ter o transferidor de camper, né? O transferidor de CB lá, que eu indico na aula, para que você consiga ter a referência de camper do paciente. Então, por isso que eles são horizontais. E por que a gente pega a referência de camper? Porque ela é muito mais próxima ao nosso plano oclusal do que se a gente pegar Frankfurt, tá? E é por isso que nós usamos camper. O salto, gente, ele não é pista. Ele não é pista. Eu coloquei ali para vocês entenderem, porque muita gente fala, é uma mini pistinha, porque muitas vezes falam isso, mas eu tô trazendo para vocês. Não é pista, não tem inclinação. Sempre é feito a camper e paralelo a camper e paralelo ao plano oclusal, tá? O encontro do salto superior e inferior, ele tem que ser, gente, na metade da distância interoclusal. O que é isso, Suelen? É na metade do espaço livre funcional. Então, você fez a mudança de postura, a metade que sobrou ali vai ser meio a meio. Meio para o inferior e meio para o superior. Eu vou dar um exemplo. Na tua mudança de postura, você teve uma abertura posterior de
3 milímetros. Tô dando exemplo. Você foi lá, mediu que a traça posterior deu 3 milímetros. Você vai colocar 1,5 de superior e 1,5 inferior. Ele tem que estar no meio do espaço livre funcional, dessa distância interoclusal. Sempre, gente. Sempre. E vai ser paralelo a camper. É assim que a gente sempre vai fazer. Por que eu uso esse salto bilateral? Em quais casos? Quando eu vou usar? Eu falei para vocês que o salto é um tipo de ancoragem. Não falei para vocês? Então vamos lá. O salto ele não está específico em algum aparelho. Nenhum aparelho recebe o salto por si só. Você tem que indicar para o laboratório que você quer o salto. Então, quando você vai indicar? Nos casos que você quer uma ancoragem extra. Eu acabei de dizer para vocês que o arco dorsal, tá vendo o arco dorsal lá? É um tipo de ancoragem. Não falei para vocês? Mas tem casos, gente, que esse arco dorsal não vai ser o suficiente. E muitas vezes a gente precisa de uma ancoragem extra. Porque senão você vai ter muita quebra de arco dorsal, que nem eu falei para vocês. Então, esse salto, ele vem como um plus de ancoragem em alguns casos que você precisa, você não vai usar em todos os casos. Então, por exemplo, eu peguei um paciente que tem um envelope facial bem resistente, mas é um paciente de dentição mista, início da mista, né, já ali dos seus 8 anos, 9 anos de idade. Ele não está no final da dentição mista, ele tem uma boca pequena, mas eu fiz bastante avanço. Eu quero usar um SN1, mas eu fico pensando, poxa, fui lá olhar a Petrovic desse paciente e o Petrovic deu como rotação anterior, que a gente já sabe que é um paciente que tem um crescimento, ele tem uma mordida super profunda, tá? Tô falando de paciente de mordida profunda. E aí eu sei que esse paciente tem uma mordida super profunda e eu sei que ele tá com uma rotação anterior, então o crescimento dele é mais, pra cima. Pensa nesse caso que o envelope facial é resistente, que lá em Petrovic a rotação deu anterior, por causa do tipo do crescimento do paciente, do côndilo. Então, eu penso já antecipadamente, antes de começar o problema de quebra, eu preciso de uma ancoragem extra. É melhor eu colocar essa ancoragem extra do que... Voltou o som? Voltou? Eu tenho que ver, gente, porque eu não sei o que está acontecendo nas minhas lives, que toda vez que eu recebo uma ligação, isso não acontecia antes. Tem que ver onde é que eu tenho que fazer isso no meu celular. Da outra aconteceu a mesma coisa, foram as últimas duas. E ele está cortando minha voz quando eu recebo uma ligação. Eu não vejo a ligação aqui, mas eu descobri que é disso. Depois eu vou ver lá nas minhas configurações, para isso não atrapalhar de novo. Então, gente, como eu estava falando para vocês, então vocês estão prevenindo uma situação de muita quebra de arco dorsal. Tá? Muitas vezes estão prevenindo isso, colocando uma ancoragem extra, que é o salto. Então, quando é que vocês vão usar o salto? Em algumas situações, não é em todas. E em alguns aparelhos também, não são em todos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Mordida profunda, paciente de histoclusão por volta dos 8 anos. Você viu a face do paciente, envelope facial bem resistente, o que significa isso? Aquele paciente bem quadradinho, face curta, aí você olhou o Petrovic dele, rotação anterior ainda, o que significa? O crescimento mais curto. Vou colocar um SN1 nesse paciente porque eu quero fazer um avanço, sustento com SN1. O SN1 é bom porque dá muito espaço orofuncional, mas ele pode ter muita quebra por causa de tudo isso, por causa do envelope facial do paciente. Pode ser que essa ancoragem não seja o suficiente, mas usar uma PIPC, que é a pista indireta planas composta, talvez seja muito puxado para esse paciente. Talvez sobre muito espaço orofuncional para a língua dele, porque ele é pequenininho, ele é um paciente menor. Não é tão indicado a PIPC. Eu vou lá, só ancoro com um salto que é muito menor e que para essa situação específica já é o suficiente. Para essa idade já seria o suficiente. Tá? Então, esse é um exemplo do salto bilateral. Por exemplo, os casos de SN4 também, né? A doutora Vilma traz que pode ser muito bem utilizado. Mas por que o SN4? Para quem não conhece, é quando tem os escudos aqui, Então, eu posso usar um SN1/SN4 que vem os escudos aqui, Normalmente, esse paciente que a gente usa o escudo é aquele paciente que tem muita vestibularização dos incisivos. E eu não conseguia, mesmo eu avancei a mandíbula, eu não consegui tocar aqui em DA, eu não consegui sustentar tão bem a minha mudança de postura. E muitas vezes o SN1 aprofunda a tua mudança de postura. Você tem uma mordida super profunda no paciente e você quer ancorar no vertical. E o salto não impede esse movimento aqui, de aprofundar. Tá? Então, ele é uma ancoragem nesse sentido vertical. Você avança
e não aprofundar a mordida, se estabilizar. Você não consegue usar um Equiplan nesses casos, né? Então você usa o escudo e usa o salto também. É outro exemplo, tá? Então, tô dando um outro exemplo aqui, tá? Ó, vestibularização dos incisivos, avancei, só que não alcancei o DA. Avancei, mantive a mudança de postura aqui. Não, o paciente estava aqui, ó, mordida super profunda, tocando lá na papila incisiva. Eu fiz a minha mudança de postura aqui. Eu aumentei aqui, ó, anterior. Tá? Como é que eu vou sustentar isso, gente? Como eu vou sustentar? Eu preciso sustentar o meu vertical. Precisa ser sustentado por alguma coisa, senão você vai colocar o aparelho, você vai fazer a mudança de postura, mandar para o laboratório, o modelo aceita tudo, você vai receber do laboratório bonitinho, só que a musculatura não aceita tudo. E quando o paciente morder, no primeiro momento, você pode olhar, tudo certo. Segundo mês, já veio aprofundado. Tá? Porque você não conseguiu ancorar na frente com o DA, por exemplo. Então, você ancora também com um salto. É uma outra proposta também bacana, tá? Então, gente, vocês entenderam aonde fica o salto? Lá na frente, ele é pequeno, bem menor, na média de 3 milímetros, tá? No sentido antero-posterior. Então, é curtinho, 3 milímetros. Ele é feito paralelo a camper. Ele fica no espaço, na distância interoclusal, isso é bem importante. Então, vai ser meio a meio, meio na base inferior e meio na superior. Eu posso usar para ancorar como uma ancoragem extra dos meus aparelhos, sejam bimaxilares, normalmente usado no bimaxilar, tá? Acho que todos, basicamente, usados no bimaxilar, para sustentar minha mudança de postura. Então, aonde ele é colocado, exatamente? Vocês entenderam que ele é paralelo a camper, que ele fica lá na frente, mas aonde lá na frente? Depende muito da idade do paciente. Então, não tem um local específico, tá? Mas a grande maioria dos pacientes que você pega nessa fase da dentição mista, você vai ter um local que eu vou passar aqui mais ou menos o que ele é, tá? Que é colocado e que eu indico e ensino para os alunos. Que é na região do canino superior. Bem do canino superior. Você vai traçar, ele é do tamanho exatamente do canino superior, que ainda é descido, né? Essa dentição descido ainda, dos 8, 9, 10 anos de idade, ainda você tem um canino descido. Então, ele basicamente é esse tamanho ali. E aí, você vai traçar para baixo, já com a tua mudança de postura, para ver onde é que vai cair lá embaixo, né? Na mudança de postura. Então, a base é superior, você vai traçar o superior e mais ou menos é o tamanho do canino superior, nessa faixa etária de idade. Quando a gente fala de adulto, às vezes tem ancoragem extra, eu posso ter salto posterior, que não vou ensinar isso hoje. Então, gente, o salto é um sistema extra de ancoragem, que tem mais ou menos o tamanho do canino, que a gente tem como referência o canino superior, que é paralelo a camper, ok? Salto não é pista, isso é bem claro, e ele fica bem no meio da distância interoclusal, que eu falo que é o espaço livre funcional, ok? Os bilaterais são utilizados justamente para fazer e manter o teu avanço, sustentar no sagital e sustentar no vertical, e também muitas vezes eu também posso ter uma sustentação nesse sentido aqui, ó, gente, horizontal, frontal. O que é essa sustentação de desvio de linha média? E aí agora é o que eu vou mostrar para vocês, que é muito bacana, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Gente, essa pacientezinha aqui, você percebe que ela tem uma rotação frontal muito grande. Você percebe o quanto a gente consegue ver ela de ladinho, né? Um perfil bem reto. Mas ela frontal, olhando essa paciente de frente, a gente percebe uma rotação frontal muito grande. Um plano oclusal extremamente desequilibrado e ela joga a mandíbula tanto para frente, mas também para o lado, né? Causando esse giro, né? Na face, ok? É uma paciente, gente, que aqui, quando chegou, tinha uma dificuldade bem grande no toque, era uma paciente que chorava muito, até para poder ver a boquinha, gente. Antes de moldar tudo, tinha muita dificuldade. Então, a mãe relatou isso, essa dificuldade da paciente em relação ao toque, a rejeição a esse contato físico. Então, no começo a gente teve essa dificuldade, mas eu sempre garanti para a mãe, olha, muito tranquilo, porque o aparelho ortopédico a gente precisa colocar pouco a mão dentro da boca do paciente e ficar mexendo lá dentro. A gente tira, faz aqui, ó, manutenção extra, coloca dentro. Então, por isso que esses pacientes têm um pouco de dificuldade a toque, que são mais, que tem essa dificuldade de a gente fazer procedimentos mais longos dentro da boca, eles conseguem se adaptar muito bem ao aparelho ortopédico funcional. Tem muita gente que diz, não vai usar
Pelo contrário, quando eles sabem que isso é um processo tranquilo, que não causa dor, que eles se viram sozinhos com o aparelho na boca, eles se sentem muito mais seguros. Então, normalmente eu tenho uma facilidade muito grande com pacientes assim com a ortopedia funcional. Porque as outras técnicas, além de exigir dor, a gente exige muito mais a nossa mão dentro da boca, né? Fazer toda a manutenção dentro da boca do paciente, como a ortodontia. Então, essa pacientezinha aqui, gente, deixa eu colocar pra vocês. Vocês vão ver como é que era dentro da boquinha, ó. Então, eu tinha uma mordida cruzada unilateral. Vocês conseguem ver? Né? Ó, total, unilateral e frontal. Então, um lado inteiro dela tinha uma mordida cruzada posterior e anterior. Vocês estão vendo? E eu quero que vocês percebam o desvio de linha média dessa paciente. Olha que desvio de linha média, enorme. Um baita desvio de linha média. Né? Então, a gente percebe aqui um desvio bem significativo da linha média. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender nesse caso aqui, eu tenho uma maxila que está menor que a mandíbula. E pelo fato de a maxila estar menor que a mandíbula, ela começou a tentar encontrar onde morder, aonde mastigar. E começou a fazer um desvio mandibular, que de início é funcional e depois pode se tornar esquelético. Então, o que a gente tem que fazer com o padrão nesses casos primeiro? A gente tem que pensar em se o meu problema não está na mandíbula, no sentido que ela está muito larga demais, que às vezes uma posição de língua deixa uma mandíbula muito larga, mas eu vejo que há uma discrepância com a maxila, que a maxila está menor do que deveria, eu preciso primeiro, dentro das necessidades dessa paciente, que são muitas, pensar na expansão maxilar. Como quem me acompanha aqui sabe, eu não faço através da ortopedia facial, eu não uso disjuntores, nem de Gabriela, nem Haas, nem Hirax. Eu trabalho tudo através da ortopedia funcional. Então essas expansões eu faço também com a ortopedia funcional dos maxilares. E aí eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, o que a gente utilizou nessa paciente. Primeiro aparelho, 6 meses, a gente usou a PIP com o arco de Eschler, porque ela tinha uma mordida cruzada anterior também. Ela tinha uma mordida cruzada unilateral de um lado, total, posterior e anterior unilateral também, causando uma rotação frontal muito grande. Uma paciente que chegou com 8 anos de idade no meu consultório e com muita dificuldade de tato, de contato. Realmente foi bem difícil assim, esses primeiros momentos. Depois que ela colocou o aparelho e viu como seria fácil, foi muito tranquilo o tratamento com ela. Bem tranquilo mesmo. Então ela usou 6 meses a PIP, que é a pista indireta planas especial, para quê? Para que eu fizesse uma expansão da maxila. E resolve muito bem, sem dor, fácil de paciente usar, tá? Sem muita treta de ficar caindo, soltando, não. No sentido de, né, preso com como são os da ortopedia facial, né? Então não tem cola, não tem nada. O paciente tira para comer, fica muito fácil também. E os pacientes gostam desse aparelho, que é um aparelho bem fácil de utilizar. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, dentro das necessidades da paciente, foi a expansão transversal e melhorar sagitalmente também a mordida cruzada que ela tinha com o arco de Eschler que tem nesse aparelho, tá? Então a PIP com o arco de Eschler. Então eu resolvi tanto o transversal quanto o sentido anterior. Só que nesses casos, gente, muitas vezes uma paciente de 8, 9, 10 anos de idade não é o suficiente para que esta mandíbula que está rotacionada, ela volte para a posição dela. Porque a paciente já acostumou muito tempo estar com essa mandíbula assim, ó. Ela tá assim o tempo todo. Para ela aquilo ali é o confortável. E muitas vezes já se tornou de base esquelética. Então para ela aquilo ali tá tudo certo. Ela tá assim, tá tudo bem. E aí você descruza, deixa favorável para a paciente, mas muitas vezes a paciente continua jogando a mandíbula pro lado. Porque ela aprendeu que assim era o certo. Porque ela, para ela, é mais confortável desse jeito. Então, quando a gente tem esses casos, que você corrigiu a mordida cruzada, mas você vê que ainda tem o desvio de linha média, você corrige a mordida cruzada. Mas, poxa, prof, eu mantive ainda esse desvio. Esse desvio não corrige. E isso aqui tá deixando a paciente super assimétrica. O queixinho tá assim. O que eu posso fazer? Eu posso ir para alguns aparelhos ortopédicos, um outro aparelho que seja bimaxilar, para guiar a minha mandíbula, para controle da língua, que ela tinha uma posição de língua muito ruim, né? Então ela tinha uma posição de língua baixa, respirador oral. E aí eu fui para um SN2, gente, que é um aparelho que eu gosto demais para posição de língua, né? Ela tinha falas dela que ela não conseguia pronunciar alguns sons. Então, para essa posição de língua, o SN2 é maravilhoso. Só que o SN2 é um aparelho extremamente bioelástico. O que significa isso? É um aparelho que ele tem muita plasticidade, tá? Porque ele tem muito mais base de fio do que de acrílico. Quem não conhece o SN2 vai ter oportunidade de conhecer. No meu feed tá cheio, eu tenho aula dele do SN2 também aqui, lá nas aulas do YouTube, tá?
Então, fiquem tranquilos, vocês vão ver o que é o SN2. O SN2, a base dele inferior, gente, só tem fio. Só tem fio, tá? Que é o nozinho do SN2 para posição de língua. Então, é um aparelho muito enxuto, muito fácil de o paciente usar e que estimula muito a propriocepção de língua, tá? Manter a posição de língua correta. Só que, como ele é um aparelho muito bioelástico, que tem mais fio, ele não sustenta a ancoragem da mandíbula nessa correção do desvio de linha média. Não sustenta. O paciente continua querendo desviar a mandíbula. E aí eu posso ancorar com um salto. Só que esse salto, ele não é bilateral. Esse salto vai ser unilateral. Por que eu vou usar um salto unilateral nesse caso? Por quê? Porque eu quero ancorar a mandíbula na minha mudança de postura. Se tá desviando para cá, ó, eu quero fazer essa ancoragem. E o salto, gente, é usado do lado do desvio. Do lado do desvio, tá? O paciente tá desviando aqui, ó, pra minha esquerda. Tô desviando pra esquerda. Onde vai ser o salto unilateral? Do lado do desvio. Então, eu vou fazer, nesse caso aqui, um SN2 com salto unilateral, do lado que o paciente está desviando. Tá? Então, o salto unilateral, gente, serve para esses casos. Deixa eu voltar aqui, ó. Esses casos que eu acabei de colocar aqui, ó, tá? De rotação frontal. Deixa eu colocar uma outra imagem dela. Aqui, olha aqui. Onde eu tenho um desvio, uma rotação frontal muito grande da paciente. Então, eu coloco o salto do lado do desvio. Nesse caso, era do lado, no caso dela aqui, né? Desviava pro lado direito. Onde foi esse salto da paciente? Foi um salto unilateral do lado direito, do lado que ela desvia. Para que serve esse salto unilateral pro lado que desvia? Para manter a sua mudança de postura. Você corrigiu se era funcional, você fez a mudança de postura correta, e aí você corrigiu esse desvio de linha média. Corrigiu, lindo, maravilhoso. Se você manda pro laboratório sem esse salto, vai chegar esse aparelho lindo, maravilhoso para você, com a mudança de postura que você fez com a correção. Corrigir, tava assim, né? Corrigidinho. Mas, gente, vamos lembrar, modelo de gesso ou de resina não tem músculo. É só um modelo. Não tá sendo guiado por redes, não tá sendo guiado por músculos. Então, na hora que você coloca esse aparelho na boca da paciente, os músculos dela estão acostumados a ficar assim. E ela vai comprimir esse aparelho pro lado. E esse aparelho tem muito fio. E o arco dorsal vai girar pro lado que ela quer. Porque a musculatura é mais forte que o arco dorsal. A ancoragem da musculatura dela está sendo muito mais resistente que do aparelho. Então é para isso que serve, gente, o salto lateral. É para vencer a força muscular. É para você ter uma força extra nesse aparelho de ancoragem da tua mudança de postura, que a musculatura não fala assim, opa, entra aqui na linha. É onde eu quero que você fique. É para ancorar a tua mudança de postura. Então, nesses casos de rotação frontal, nesses casos de desvio de linha média, que você sabe que é funcional, né? Você vai fazer a correção, vai corrigir. Você pode usar em alguns determinados aparelhos salto unilateral. Vocês entenderam, gente? Quando é que usa um salto unilateral nesses casos? E deixa eu perguntar uma outra coisa. Olha lá, ó. Tá? A imagem tá pequena, porque aqui em live não dá para trazer uma imagem muito grande. Mas olha o que a gente tem em 8 meses, como a mandíbula dessa rotação frontal dela melhorou muito. Então essa mordida cruzada que ela tava fazendo isso aqui, melhorou. Eu tenho um queijo posicionado, eu não tenho mais desvio de linha média. Tá? Ela consegue não ter tanta pressão já em mento. Ó, a contenção para esse caso, qual que você utilizou? Ela se deu tão bem. Vamos lembrar aqui, Pri, é uma paciente que teve muita dificuldade com o contato inicial. Então, eu usei só 2 aparelhos. Não significa que eu usei só 2 aparelhos, eu usei 2 condutas de aparelhos. Eu usei a PIP primeiro, como vocês viram, eu usei o SN2 com salto unilateral do lado que ela desviava, para manter a minha mudança de postura, né? Jogar a mudança de postura na posição correta. E depois para uso noturno, mais um SN2. Depois que ela já estava assim, desviar essa mandíbula. Aí você pode não sustentar mais com salto, porque ela não tem mais desvio. É só para ela dormir, como contenção. Tá bom? Agora, se você percebe ainda que ela tem esse desvio, depois como contenção, você pode continuar com o mesmo aparelho que ela estava usando, se ela se deu bem, se a paciente você viu que teve resultado, chegou num bom resultado, você pode terminar, porque o SN2 é um bom aparelho para posição de língua, vai ajudar muito. Às vezes eu até falo com as fonos que eu trabalho, fazer algumas terapias com o aparelho junto, tá? De fala, ajuda demais. Assim, o SN2 é um aparelho muito bom para posição de língua.
E essa paciente tinha bastante dificuldade, tá? Com algumas palavras. Então, gente, é claro que hoje eu passei uma aula que é rápida, o que a gente consegue em live, tá? Colocando algumas fotos para vocês verem, né? Eu tô falando de algo, gente, uma mecânica de ancoragem que não é algo para super iniciante, não é. Então, quem tá aqui que é bem iniciante e conseguiu entender o que eu falei, é ancoragem, o que a gente consegue com bilateral, unilateral, vocês veem tudo que a gente consegue fazer na ortopedia funcional, tudo que você pode aprender e fazer com a ortopedia funcional. Para quem já faz ortopedia funcional e não conhecia o salto, você precisa conhecer o que é ancoragem, você precisa saber o que é um salto e como fazer. Gente, tem que saber. Isso é fundamental, eu estou falando de princípio básico aqui. Não estou falando nada de tão avançado. Para quem não conhece nada, eu entendo. Mas para quem já conhece, precisa com certeza entender sobre ancoragem de aparelho, tá? É um princípio muito fundamental. Então tá, entendi, prof. Vamos lá. Ana, o SN2 sem salto para contenção, Ana, é assim, ó. Se você viu que a tua paciente, né, quando você vai liberar ela, você vai liberar. Você só vai liberar a tua paciente se você sabe que ela tá controlada nas funções, né? Então abertura e fechamento, ela não desvia mais. Na fala, melhorou esse desvio também, porque tem paciente que desvia falando, né? Já viram isso? Se não viram, começa a filmar a paciente de vocês falando. Paciente que tem assim, ó, assimetria frontal. Depois que você corrigiu, ele continua fazendo isso aqui, ó. Ele continua falando e aí ele fala assim. Toda vez ele joga pro lado. Esse tipo de paciente não tá controlado ainda. Então, muitas vezes você tem que continuar com o SN2 com salto. Agora, Ana, viu que tá controlado as funções de fala, de mastigação, tá? Viu que tá controlado a abertura e fechamento do paciente, não desvia mais linha média, corrigiu transversal e vertical e sagital do paciente, chegou o momento da contenção, que você falou, não é? Tá controlado, você só quer manter aquilo ali que ele chegou. E aí você pode manter com o SN2 sem salto, tá bom? Obrigada, Ana, querida. Ficou até o final, né? Perfeito, gente. Deixa eu sair daqui. Gente, então, essa aula que eu trouxe pra vocês é uma... Que nem eu falei pra vocês. Eu trago, às vezes, aula bem de iniciante, né? Tá lá tudo no canal do YouTube, tá? Pra quem quer acompanhar. Todas as aulas que a gente faz aqui, as lives de quarta-feira, elas estão lá. Tem muito caso clínico, tem muita coisa de aula. E essa aula que eu trouxe hoje é da quantidade de gente que fica me pedindo salto. Eu quero saber sobre salto, eu quero saber o que é. Porque às vezes escuta falar daqui ou de lá. Mas não é algo assim que vai ser compreendido em 40 minutos de live. Não é. Ancoragem, gente, é algo muito complexo. É um dos princípios básicos da ortopedia. Mas o que eu deixo aqui para vocês de mensagem hoje, que é muito importante, volto a dizer... Para quem está começando ortopedia, viu o caso clínico, achou lindo, está ficando apaixonada pela ortopedia, quer estudar mais, é entender que a ortopedia funcional não é movimentação de dente. A ortopedia funcional é algo muito maior. E se você quer emplacar nisso, se você quer fazer isso pelo teu paciente, você precisa entender. Você precisa entender isso, ó. Tem que estar dentro da cabeça de vocês. Porque esses dias eu escutei de uma aluna que tinha acabado de entrar no curso. Já uma semana que ela estava no curso. E ela... comentou uma coisa no grupo geral. E isso me marcou, que eu quero trazer para vocês aqui. Ela comentou o seguinte, assim, nossa, mas eu quero um aparelho bem fácil, um aparelho que resolva tudo já. Qual aparelho que eu posso usar para esse caso que vai resolver tudo? Gente... E aí essa aluna agora já tá 2 meses no curso. E aí ela veio esses dias, eu, claro, expliquei para ela que não era assim. Aí ela veio 2 meses agora que ela tá no curso, tá? Ela veio no meu particular chamar. Fala assim, nossa, prof, quando eu falei aquilo, eu não tinha noção do que a ortopedia funcional era. Porque eu era ortodontista clássica e fazia coisa só mecânica. Eu fazia era puxar um dente para frente e outro para trás. Eu não tinha noção do quanto a gente pode modificar a face do paciente. E agora, eu estudando as aulas, eu estou encantada de como realmente a gente consegue muito mais do que essa movimentação. E não é simples mesmo, não é, gente? E é por isso que você consegue se destacar muito com a ortopedia funcional dentro do consultório. Por isso que a frase que eu mais escuto dos meus alunos, gente, juro por Deus, o que eu mais escuto é meus alunos começarem a dizer assim, olha, nossa, estou recebendo paciente, muito paciente no consultório de indicação. Tá vindo indicação direto. Me indiquei você, é o que eles falam, né? A frase que eles mais escutam isso. Indicaram você. Por que isso, gente? Porque poucas pessoas têm esse anseio de conhecer o paciente mesmo, de fato. De entender sobre uma mudança de postura, que é o que eu tô passando para vocês. E vocês que estão aqui comigo hoje, ao 12:30, já 1:15 da tarde, 13:15,
É porque vocês querem isso. Vocês querem se diferenciar. Vocês já entenderam. Quem não é meu aluno já entendeu isso. Eu me sinto muito honrada. Quem é meu aluno já entendeu, tenho certeza. E quem não é e tá aqui comigo escutando, já entendeu que a ortopedia é muito mais do que movimentação de dente. E quer isso para sua vida. Porque vê que isso realmente traz resultado. Não só para o paciente, traz para o dentista. A gente trabalha com pai feliz. Quem entra para a ortopedia funcional sempre me fala o relato. Nossa, eu tô apaixonada. Mas por que apaixonada pela profissão? Da onde essa paixão? Porque você faz entendendo o que tá fazendo, gente. Então, revejam essa aula, tá? Quem já faz ortopedia, vai lá no YouTube, revê essa aula 1, 2, 3 vezes se precisar. E começa a colocar na cabecinha, gente, que mais do que a escolha do aparelho, mais do que você dizer assim, eu quero uma coisa simples, para não incomodar. Não, você é o dentista que vai se destacar, que vai ser diferente, sabe por quê? Porque você quer o todo do paciente, você quer entender esse complexo. Então eu tenho certeza que você vai entender sobre mudança de postura, você vai começar a fazer isso no teu consultório, você vai entender o que é uma ancoragem de ortopedia funcional e você vai precisar muito menos saber que tipo de aparelho usar. Você vai entender diagnóstico, tá bom? Então, olha, cola em mim, gente, de verdade. É assim que eu consegui galgar tantas coisas dentro da minha profissão como clínica, hoje como professora, fazendo o inverso do caminho que todo mundo quer fazer, que é buscar facilidade, quer buscar coisa rápida, tá? Muitas vezes buscando esse inverso, buscando, eu quero ver um pouco mais do que todo mundo tá fazendo aí, tá? Então vejam lá, quem não conseguiu pegar desde o início, tá bem bacana, falo de um princípio fundamental da ortopedia, para quem vai entrar na ortopedia precisa saber disso, tá bom? Gente, dúvidas? Dúvidas? Você viu que bastante gente entrou, mas não teve mais nada. A última foi do SN2. Mais nada? Então tá. Gente, tá no YouTube essa aula, várias outras também. Comecem a aprender um pouco mais de ortopedia, caso clínico, entender os princípios fundamentais. Vão lá e assistam essa aula de novo, ok? Beijo, meu povo. Muito obrigada, tá? Tá aqui com vocês de novo. Na quarta-feira que vem a gente tá de novo aqui, 12h30. Estejam aqui comigo que sempre um dia antes ou na manhã eu já coloco que vai ter também, tá bom? Que com certeza vocês vão estar cada vez mais por dentro da ortopedia funcional. Um beijo, pessoal! Até mais! Oi, Isa que tanto queria essa aula. Vai lá, Isa, tá? Vai estar no YouTube ou gravado aqui, tá bom? Beijo! Tchau, pessoal!